Olá, sejam bem-vindos ao podcast O Engenho de Ser Mulher no Engenho, onde falamos de dois lados da moeda que habitualmente não se encontram juntos, a inclusão e as engenharias, a matemática e as tecnologias. O podcast surge no âmbito de uma iniciativa cofinanciada pelo programa Erasmus+, o projeto SECOV, e o seu objetivo é construir centros de cooperação de excelência profissional na área da energia sustentável e energia renovável. No fundo, o seu fim último é, transformar a formação profissional em algo de qualidade e inclusivo, chegando, no fundo, àquilo que nós conhecemos como a excelência inclusiva. Se vocês estão a ouvir este podcast, vocês vão perceber que, à semelhança dos últimos dois, vai tocar aqui em algumas estratégias, alguns procedimentos, algumas políticas que acabam por ser também interpessoais e, ao mesmo tempo, estruturais, que podem ser aplicadas no setor da educação e no setor da indústria para potenciar aqui uma representação mais equitativa de públicos dos seus mais diversos a participar nos setores da energia e das engenharias. Portanto, comigo hoje trago uma pessoa muito especial, a Catarina Sanaúja, diretora dos Recursos Humanos e diretora executiva do movimento Transformers, e que estou muito contente por tê-la cá hoje. Obrigada, Bia. Portanto, sem mais demoras, eu acho que quem também nos está a ouvir sabe que começamos com uma breve dinâmica de quebra-gelo antes de começarmos as perguntas, e pedi à Catarina que trouxesse 5 elementos, 5 objetos, que no fundo caracterizassem cada um dos sentidos e que representassem o que é que para ti é a mentoria. Então, há um objeto que eu trouxe físico. Boa. E tem muito mais a ver com os Transformers do que eu enquanto Catarina, que é uma lata de spray. Portanto, nós acreditamos que a mentoria é algo que tem que ser marcante e, portanto, muitas vezes o spray existe para fazer tags e até para criar várias dinâmicas que demonstram a personalidade de cada grafiter e, portanto, o movimento Transformers surgiu deste meio mais urbano e, portanto, acreditamos que o grafite simboliza aqui um objeto que é algo que marca e que simboliza muito a mentoria. Depois, relacionado com os 5 sentidos, então, coisas que nós fomos pensando, assim de um lado mais tátil e assim mais de textura, acreditamos que se calhar a mentoria tem que ser assim alguma coisa mais parecida com um elastano, uma licra, algo que se adapta, não é? Que é feito muito à medida. Depois, mais a nível de cheiro, acho que tem a ver assim mais algo cítrico, portanto algo que ligue mais a uma coisa fresca, nova, fora da caixa, portanto assim que marque. A nível de sabor, acho que é muito mais um ácido, que só de nós ouvirmos a palavra já nos gera uma reação, não é, nas papilas e portanto ácido. Depois, a nível também de voz, é exatamente isso, o que nós achamos que marcamos é a voz, o que simboliza aqui a mentoria é esta voz de guia, não é? Que guia aqui o outro e também a nível auditivo, não é? Esta voz que guia e acho que é isso, portanto acho que já fui assim em todos os sentidos. Sim, mas eu fiquei curiosa com o cítrico e com o ácido, porque eu não pensei particularmente em nada, mas quando começaste a falar também comecei a tentar interpretar e porque é que pode ser ácido, mas antes de também dizer aquilo que eu pensei, gostaria de dar-te palco no sentido de explicar um bocadinho melhor. Sim. Então, eu acho que a mentoria nos dá aqui a oportunidade de nós explorarmos coisas que muitas vezes parecem difíceis de alcançar ou até áreas que muitas vezes nós desconhecemos de todo, não é? Sim. E portanto abre-nos aqui portas para que nós possamos vivenciar, ou pelo menos ouvir o testemunho de pessoas que estão nessas áreas e isso cria automaticamente uma reação em nós. E portanto esta parte do ácido tem a ver com esta parte de criar reação, não é? Quando imaginamos comer uma goma ácida, aquilo, exatamente, ou seja, gera logo uma reação e cria uma memória, não é? Ou seja, guardamos essa memória para nós e associamos sempre, se eu for comer aquilo, a reação que eu vou ter é esta. E, portanto, é esta ligação a que, se eu tiver um mentor ou se eu tiver uma mentoria, isto vai gerar alguma coisa em mim. A parte do cítrico tem muito mais a ver com a frescura, que é também um dos valores do movimento Transformers, esta inovação. E lá está, por muito nós sabemos o que é uma mentoria, cada mentor vai ser único. E, portanto, acho que esta frescura e este fora da caixa, acho que é isso que simboliza. Pelo menos foi estas as ligações que eu fiz com os 5 sentidos. Não, fazem-me todo o sentido, utilizando aqui também a palavra sim. sentido.
Eu, mais para a frente, gostaria de falar depois um pouco mais também da mentoria de forma mais profunda, mas se calhar começávamos no começo de tudo, portanto, antes até do movimento Transformas e até aqui, no fundo, qual é que é a tua reflexão também que fazes, aquilo que, as razões que te levaram também a estares envolvida no mundo social, porque de acordo com aquilo que nos foi enviado, tiveste sempre uma conexão muito próxima com o mundo social, nos mais diversos públicos-alvo e, portanto, queríamos saber se isto foi sempre assim, se foi um interesse que nasceu muito cedo e como é que tem sido este percurso até aqui. Eu acho que houve algo que despoltou em mim este lado mais ligado ao outro e às pessoas, que foi eu ter entrado no escotismo aos 10 anos e a partir daí eu acho que houve aqui uma série de competências que foram sendo trabalhadas, lá está, desde trabalho com o outro, trabalho em equipa, de algum extrovertimento, não sei se esta palavra existe, de ser extrovertida, que também isto também está muito ligada a estes desafios que o escotismo nos vai proporcionando e portanto eu acho que em certo ponto isto foi moldando aqui as minhas áreas de interesse, não é? Esta relação com o outro e depois isso foi surgindo à medida que foi, que a minha vida académica foi desenrolando. E quando chega a hora de escolher uma área, um curso, o serviço social pareceu-me algo que unia aqui várias coisas em comum, ou seja, esta dedicação ao outro, o poder dar oportunidades ao outro, que eu acho que isso é a parte que mais me motiva no meu trabalho diariamente, e também aqui alguma justiça social que o serviço social pode trazer quando é bem aplicado. Quando entro, efetivamente, na faculdade, há a oportunidade de ter vários estágios e percebi que havia várias áreas que eu tinha interesse. E, portanto, que o objetivo aqui seria mesmo a pessoa em si e não tanto um público ou outro mais vulnerável. E quando saí da faculdade, e acho que aí despoltou imensas coisas, eu saí da faculdade em 2014 e passei ali por um período difícil para arranjar emprego, portanto estávamos num momento difícil económico em Portugal, e portanto eu tive 2 anos a experimentar uma série de profissões ou seja, nem bem legais, não é? Vamos chamar assim, portanto assim, aquele chamado por baixo da mesa, e durante esse tempo usei para ir experimentando tudo o que era oportunidades de educação não formal, em que eu fui testando aqui uma série de coisas. Um exemplo disso foi a Academia de Líderes Ubuntu, que é dinamizada pelo IPAV, em que me deu aqui uma noção muito grande. Se eu já tinha feito um trabalho de autoconhecimento nos escoteiros, que fui escoteira durante 18 anos, de mim própria, a Academia de Líderes Ubuntu trabalhou aqui muito mais esta liderança e este autoconhecimento, aqui uma transformação autêntica de quem eu era na altura, e para além disso abriu de forma muito informal muitas portas, ou seja, as pessoas que eu conheci, as pessoas com quem eu me dei, ainda hoje me cruzo com eles nesta área e, portanto, para além disso eu fui fazendo aqui outras formações, tudo o que eu ir aproveitando sempre, tudo o que era gratuito, até muito para me dar a conhecer, não é? Para ver que oportunidades é que iam surgindo. E quando surgiu a oportunidade de integrar a PPA-CDM, onde eu trabalhei em Vila Nova de Gaia, como assistente social, na altura quando me candidatei não fiquei enquanto assistente social, mas questionaram-me se eu queria ficar como auxiliar. E na altura eu não tinha nada a perder e portanto disse que sim. E a partir daí foi uma sucessão de coisas, de entrar na PPA-CDM, estar inserida na área da deficiência, depois concorro a outra entidade, a Associação Salvador, e fico, já tinha área na experiência na área da deficiência, e não tanto pela minha experiência profissional enquanto gestora de projeto, porque não tinha. Ou seja, houve aqui uma sucessão de ligações, não é? Depois passo para um projeto que até tem muito a ver com esta temática, para aumentar a participação cívica e política das mulheres, esta maior representatividade, aqui na Junta de Freguesia de Aldoar, Foz de Douro e Novo Gilde, e isto vem de eu ser uma apaixonada pela área da igualdade de género e ser quase uma ativista na área, ser muito vocal nas minhas redes sociais e, portanto, esta série de coisas, tendo em conta as pessoas que eu conhecia, foram sempre surgindo através deste networking e das pessoas que foram sendo minhas mentoras de forma informal. Chegar aqui ao movimento Transformas também vem de outra forma, nos vários projetos onde eu tinha trabalhado, quer neste projeto da Junta de Freguesia, quer depois no Centro de Acolhimento de Refugiados, que eu também trabalhei, os Transformas eram parceiros, ou seja, eram entidades que eram contratadas pelos projetos que eu geria. E, portanto, eu já tinha esta relação
de cliente. Já conhecias antes? Já conhecia, exatamente. Depois, também, o voluntariado foi tendo aqui muita relevância, e na altura os Transformers tinham outro projeto dentro, que era os Reformers, na qual eu me coloquei como mentora, ainda sou hoje, portanto eu ensino um grupo de idosas a costurar, semanalmente, e portanto, esta ligação da minha competência, salvo aqui a palmadinha nas costas, enquanto mentora, não é? Enquanto voluntária, e do trabalho que eu já tinha feito também enquanto parceira, quando me candidato ao movimento Transformers, viram em mim uma série de competências, lá está, não foi o que eu me vendi na entrevista, foi também todo o trabalho que eu já tinha feito e que já conhecia. Portanto, ou seja, para além deste interesse, que eu acho que vem desde muito pequena na área social, sem muitas vezes saber o que é isto da área social, e no escotismo nós fazemos uma série de coisas que nem temos bem noção, não é? Que estamos a participar, que estamos a ser ativos, com o que é o voluntariado que estamos a fazer sem ter grande noção, e até mesmo competências de liderança que são trabalhadas, que nós na altura não temos qualquer ideia o bom que isso vai ser depois no futuro, e que hoje aplico muito. Portanto, depois foram aqui uma sucessão de pessoas que eu fui conhecendo, projetos em que eu me fui estando inserida e que me fui também desafiando a estar, que foram dando estas sucessões. Olha, tenho duas coisas a dizer. Primeiro, acho que é muito importante a questão de teres falado do escotismo, porque no nosso segundo episódio, eu penso que foi a Beatriz Lima, falou também do partilhou, escotismo. Sim, e eu não tinha ideia, nunca estive envolvida em escotismo, e a forma como ela falou na altura foi que também, ainda na atualidade, na vida dela, era um ponto muito importante. Sim. E que ajudou a enfrentar muitos desafios que depois mais tarde acabou por ir vivenciando. Portanto, é engraçado ver a transversabilidade, digamos assim, do escotismo nas mais diversas áreas, e como pode-se manter como um ponto quase de retorno e de reflexão ao passado, e o que traz para o futuro também e para o presente. O segundo é que parece-me que com as experiências que tu estavas a falar, parece-me que é tudo muito, que conseguiste quase te mutar e ir adaptando às diferentes oportunidades e agarrando com força também as oportunidades que iam surgindo. E portanto não tens assim um setor ou um grupo que tens um particular gosto, dirias que no fundo, como disseste, centrado na pessoa. Certo. É interessante ouvir falar. Sim. É mais isso, é mais ver a valência, ou seja, face aos desafios, não é? Trabalhei com população com deficiência motora, depois trabalhei com população, ou seja, mulheres altamente já qualificadas e que queriam aumentar a sua participação em envolvimento cívico, depois com a população migrante, que tem aqui dificuldades muito maiores a nível de integração, e agora no trabalho com os jovens, no movimento Transformas, em que todos os jovens são completamente diferentes, não é? Tendo em conta os seus contextos e oportunidades. Portanto, para mim é muito mais aliciante o saber a mudança ou a capacitação, o empoderamento que se está a dar à pessoa em si, não tanto uma área, ou seja, uma vulnerabilidade em específico, mas é esta competência que eu acho que todos os seres humanos têm e que só falta alguém acender, não é? Esta chama muitas vezes, sim. Acho que é mais por aí. Ok, então já que trabalhas e tens trabalhado estes anos todos, seja ligado ao voluntariado ou no mundo mesmo profissional, e visto também falámos aqui, independentemente, digamos assim, ao grupo em que pertence ou que nós colocamos em caixinhas, tu achas que é uma utopia nós concretizarmos, digamos assim, uma participação equitativa, justa e inclusiva, ou achas que é possível nós chegarmos lá em conjunto e com esforços? Certo. Eu acho que neste momento, quando pensamos na igualdade de oportunidades, parece um bocadinho utópico, não é? Face às dificuldades, e cada vez percebemos que quase está a haver meio que um retrocesso, não é? Nas oportunidades e nesta não integração de certos públicos ou de certas pessoas em contexto de vulnerabilidade, e portanto isto cada vez parece mais utópico, mas eu acho que é altamente atingível e tangível. Ou seja, quando nós, e no manifesto do Movimento Transformers, nós dizemos que acreditamos na utopia da participação, em que todos os jovens participam. Portanto, nós trabalhamos exatamente para isso, não é? Para já parece-nos utópico, mas nós acreditamos é que se nós dermos a oportunidade dos jovens perceberem o que é isto de participar, que diz o jovem, diz qualquer outra pessoa, se perceberem, se encontrarem qual é
o grupo onde estão confortáveis, não é? O seu meio mais confortável, onde eles sentem que são uma mais-valia. Eu acho que isso vai cada vez, claro, grãozinho a grãozinho, acho que é possível mesmo atingirmos essa plenitude de participação e de igualdade de oportunidades. Eu costumo dizer que no setor social nós trabalhamos para extinguir o nosso posto de trabalho, Sim. não é? Portanto, sim, todos os problemas sociais que eu fui trabalhando ao longo do tempo, se nós formos bem, se nós trabalharmos bem, vai chegar a um ponto em que nós já não vamos ser necessários e, portanto, na área social trabalhamos sempre para extinguir o nosso posto de trabalho e, portanto, é isso que nós fazemos diariamente, tornar essa utopia em algo que possa efetivamente existir. E como é que nós fazemos isso? Lá está, potenciando oportunidades, dando aqui momentos para que os jovens possam experimentar uma série de coisas e que faz com que eles percebam, eu se calhar pertenço aqui, não é? Este é um espaço seguro para mim e eu quero estar aqui e aqui eu posso ser eu próprio. Nós trabalhamos com jovens provenientes de sítios vulneráveis, portanto, quer seja a localização onde vivem, o contexto onde cresceram, portanto, e é muito fácil às vezes, há uma resistência inicial muito grande, mas depois quando percebem efetivamente o impacto que podem ter, a mudança é enorme mesmo. E vocês trabalham fundamentalmente com as escolas, nas escolas, ou como é que acontece essa dinâmica? Depende. Nós temos vários meios de atuação e de intervenção. A única coisa que é transversal é a educação não formal, é aquilo que nos caracteriza, a nossa intervenção. Mas atuamos em escolas, sim, e depois isto depende do contexto. A escola pode ser numa turma em que a escola identifica que precisa trabalhar aqui algumas competências, pode ser através de um clube em que juntamos vários jovens de diferentes turmas com um objetivo comum, ou então também atuamos muitas vezes em bairros sociais, em casas de acolhimento, portanto, são provenientes de vários contextos. A vulnerabilidade que nós falamos pode ser económica, pode ser de oportunidades. Neste momento, quando atuamos, apesar de estarmos sediados aqui no Porto, atuamos no país inteiro, muitas vezes, quando falamos do interior do país, é aqui uma vulnerabilidade a nível de oportunidades, cada vez são mais escassas, e, portanto, a vulnerabilidade pode ser assim uma coisa muito transversal, como a saúde mental, não é? Atualmente cada vez é um problema maior e, portanto, vai dependendo do contexto e da necessidade que o contexto sente e que nós, lá está, mais uma vez conseguimos mutar-nos e adaptar-nos, sim. Okay. Então, por exemplo, qualquer escola pode chegar até você? Pode. Escola ou lá está? Sim. Pode ser nos mais diversos setores, chegar até vocês e... Exatamente. Auxílio, ok. Ou até mesmo, no mundo corporativo, chegarem até nós, se tiverem objetivos de alcançar aqui a intervenção com jovens ou até capacitar os jovens de alguma forma no âmbito da sua atuação, também podem entrar em contacto connosco, que nós já depois mobilizamos os jovens com quem já temos contacto, sim. Okay. E tenho outra pergunta também em relação ao movimento Transformas, particularmente, vocês tendem-se a focar na participação cívica ou existem outras tópicos, áreas que vocês também costumam trabalhar muito? Sim, então, no projeto Core, aquele que fez com que o movimento Transformas fosse criado há 15 anos atrás, quase 16, está muito ligada à parte do voluntariado e da participação cívica e social dos jovens. Portanto, é que nós incentivamos a que os jovens tenham aqui algum papel mais interventivo, seja através do associativismo, do ativismo, do voluntariado, até de uma participação política até partidária, não é? Portanto, como é que os jovens podem envolver na comunidade? Contudo, foi crescendo muito e fomos percebendo aqui uma série de necessidades também foram surgindo e nos nossos eixos da capacitação nós aí abrangemos muito mais, ou seja, nós trabalhamos ferramentas de empregabilidade, nós trabalhamos também aqui algumas questões da saúde mental, não é? Dos primeiros socorros psicológicos, como atuar com estes jovens que cada vez mais têm estas necessidades ou que estão com a sua saúde mental cada vez mais debilitada. Portanto, tudo o que seja capacitação dos jovens em si ou dos profissionais que trabalhem com os jovens. Portanto, é isso. A nível, também percebemos que o ser humano não pode só participar, não é? E sabemos que isso é importante e, portanto, não nos cabe a nós garantir as necessidades básicas do jovem, não é? Como a alimentação, uma habitação, portanto esse não é o nosso core, contudo percebemos que o jovem, para estar pleno num todo, também tem que ter aqui oportunidades de empregabilidade, de até vocacional, de perceber o que é que quer para o seu futuro e portanto os nossos projetos, e também com o avançar da idade dos jovens que nós vamos acompanhando, não é? Que começamos com eles aos 14, atualmente já têm 20 e tal anos e portanto têm necessidades diferentes e portanto quando chegamos aí
percebemos que lá está, estas ferramentas de empregabilidade, ou percebemos o plano de vida que eles querem ter, ou que ambicionam naquele momento, vai muito por aí, e aí também entra a parte da mentoria, em que nós percebemos que temos jovens que têm ambições de serem cake design, por exemplo, temos uma jovem, e o que nós fazemos é convidar alguém que já é expert na área e que dá esta mentoria. Temos um jovem, também temos aqui a vertente muito artística, temos um jovem que quer ser cantor e rapper, e portanto há aqui um incentivo de dar-lhe uma bolsa de estudos para ele tirar um curso de mixagem. É quase uma multiplicação, não é? Exatamente. Eles depois tornam-se multiplicadores e por aí adiante, ou mesmo que se calhar não se tornem mentores diretamente, se calhar aconselham a uma série de outras pessoas. Olha, já ouviste falar, olha, gostei muito. Estavas a falar que vocês não garantem as condições básicas, mas que realmente para permitir a participação a todos os níveis, portanto a cívica, a social, a política, tudo, de certa forma todas estas competências acabam, e bem-estar, acabam por ser transversais a tudo isto. Sim. Okay. Depois também, antes se calhar de entrarmos mais no campo da mentoria, que já foste tocando aqui em algumas coisas interessantes que eu depois gostaria de retornar, era se tens uma ideia eu estive a ver a página, portanto tenho uma ideia dos números, mas se não te importasses de partilhar um pouquinho sobre o que é que também já foi alcançado de próprio casos de sucesso que vocês têm muito orgulho de ter acompanhado e produzido, e em geral qual é que tem sido o feedback também das pessoas que vocês têm recebido, portanto também dos mais jovens se calhar aos mais velhos, e como é que se tem reproduzido? Então, a nível de números, há aqui uma série de números que nós consideramos que nos orgulham muito. Nós ao longo destes quase 16 anos já alcançamos mais de 11 mil jovens envolvidos desta forma connosco, seja eles através de projetos mais de longa duração, em que tem esta mentoria de ensinar um talento, que foi o projeto Gênese da associação, quer seja em momentos mais pontuais de capacitação. Portanto, isto são números e já chegamos a mais de 150 territórios, portanto nós estamos espalhados pelo país inteiro. O facto de termos projetos que estão neste momento a escalar também é algo que nos orgulha muito, não é? Este projeto que nós chamamos de Academia de Rua, que é um projeto de capacitação individual, do plano de vida, nós conseguimos escalá-lo para o Algarve e, portanto, neste momento está a ser replicado. E o que nós queremos é capacitar também as pessoas que estão nesses territórios para que depois possam ser eles aqui a replicar tudo aquilo que nós temos e a nossa metodologia. Portanto, isto são assim uma série de números, isto são números assim muito grandes. Outro também nos orgulha muito é quando nós temos os jovens que foram os nossos, que usufruíram das nossas atividades e que agora são eles os nossos mentores, e portanto nós temos aqui uma percentagem de jovens que já é nosso mentor. Eu acho que a última vez que vimos ia ali nos 28 mais ou menos, portanto foram jovens que foram eles usufruindo dos nossos serviços e que agora querem ser eles a devolver, e isso é aquilo que diferencia o nosso projeto base, que é a Payback School, de outros projetos quaisquer de desenvolver atividades, que é, nós queremos e é esperado que os jovens que participam neste projeto devolvam à comunidade de alguma forma, portanto percebam o que é que está a faltar na comunidade onde eles estão inseridos e que eles próprios façam esta devolução. Portanto, este payback é algo que nós tentamos que seja transversal em todos os nossos projetos, e quando o jovem está connosco, depois percebe que tem que de alguma forma devolver e usa o movimento Transforma-se como o espaço para fazer isso, não é? Por exemplo, temos o exemplo do Diogo, que tem como nome artístico Cut, que é um jovem que faz breakdance, que aprendeu connosco o breakdance através de uma mentoria e que neste momento é ele que ensina breakdance e que é a pessoa que está mais disponível para nos representar seja onde for, o Gabriel também, portanto, que está muito disponível para representar, ou seja, eles sentem que fazem parte do movimento Transforma-se e isso é a parte que nos traz mais gratificação, quando os jovens são eles a partilhar aquilo que ganharam. E tentamos cada vez mais dar esse palco aos jovens, porque eles é que falam com o sentimento certo, não é? Sim. Isso já é um indicador imenso de sucesso, é o terem vontade depois de serem eles a fazer. Uma dúvida que eu tenho e um interesse até, porque estavas a falar de plano de vida e fez-me lembrar muito do escotismo na altura com a vida da Beatriz Lima, mas que queria explorar também contigo, assim brevemente, e quando falaste do payback, de como eles podem devolver à comunidade, são duas coisas diferentes. Sim, ou seja, são projetos distintos. Na Payback School, ou seja, são dois inseridos no nosso eixo da intervenção. A Payback School muito mais destinada ao grupo, ou seja, o jovem vem normalmente mais pequenino, ali a partir dos 14, 15, 16, e que vem mais no sentido de perceber como é que pode estar inserido na sua comunidade, encontrar este grupo, este espaço seguro,
perceber aqui, explorar aqui nós usamos aqui o eixo do talento, não é? Eles vêm participar numa aula vou dar um exemplo de breakdance, por exemplo, e vêm com o isco do talento, mas depois quando chegam, o mentor o que tem como objetivo é trabalhar aqui uma série de competências socioemocionais que vão fazê-lo como um agente de mudança na comunidade. E lá está, e essa agente de mudança começa através de pensar em que payback é que vão fazer a nível de turma. O que nós percebemos depois era com este crescimento destes jovens, que já não era encontrar este grupo que eles queriam, não é? Ou seja, eles já têm estas competências já sabem onde é que pertencem, onde querem estar, quais são as causas com que se identificam. E depois então a academia de rua, que é onde existe este plano individual de vida, surge muito mais para um acompanhamento individual, se bem que há uma série de coisas que são transversais e nós temos também um plano formativo dentro da academia de coisas muito transversais, como literacia financeira, ferramentas de empregabilidade, portanto, coisas mais transversais a todos os jovens, mas que lá está, é construir este plano de vida de onde é que tu queres chegar, quais são as tuas áreas de interesse, o que é que podes explorar, portanto, muito mais direcionado, ou seja, são programas distintos, muitos deles juntam-se porque os jovens passaram por e agora já estão noutra fase, e é muito engraçado, falavas-me um bocado do impacto, Diana, e é muito engraçado perceber que o real impacto destes jovens nota-se depois de muitos anos connosco, não é? Ou seja, uma coisa é números quantitativos, como eu disse há pouco, não é? Já chegamos a X jovens, outra coisa é perceber o impacto efetivo que tem, não é? E esta avaliação mais qualitativa, isso nós vamos percebendo que é cada vez mais com o envolvimento que tem connosco, que vão surgindo essas questões. E o caso do Diogo do CUT já está connosco há mesmo muitos anos, começou mesmo jovenzinho, e neste momento é um homem de 26 anos que nos representa. Sim, sim. Uau. Sim. Pois, o impacto mesmo só se vê a longo prazo. Sim. Por exemplo, através desses mecanismos de como é que eu posso devolver à minha comunidade, e às tantas desenvolvem um mini projeto, uma mini iniciativa dentro da sua região para mobilizar outras pessoas. Exatamente. Ou então para colmatar algum problema ou alguma causa que está mais presente. Por exemplo, nós temos um projeto na Pampilhosa da Serra, em que os jovens perceberam que a população migrante está a aumentar e que é preciso desmistificar algumas coisas. E, portanto, o projeto deles foi exatamente esse, foi consciencializar para as dificuldades que uma pessoa migrante também tem quando chega a um país novo e, portanto, para tentar aqui, face aos contextos, perceber como é que podem ser interventivos. Como é que podem ajudar e, no fundo, também multiplicar, não é? As suas ferramentas ou os seus conhecimentos, o seu modo de estar e a sua atitude para outras pessoas. Exatamente. Ok. E nos dois, têm a mentoria em comum? Sim. Sim? Sim. Ok. E então, falando mais agora sobre a mentoria, falaste que muitas das pessoas, muitos miúdos que acabam por beneficiar, depois tornam-se mentores. Mesmo fora deste processo, como é que... Existe um processo de seleção? Certo. E como é que este processo de seleção se dá? Se todos passam por uma capacitação que é composta por X e Y, como é que... E depois como é que, no fundo, têm a certeza que este mentor ou mentora é apropriada, digamos assim, para trabalhar naquele contexto, com aqueles jovens? Certo. Explica-me um pouco como é que tem sido este processo todo ao longo dos anos. Então, normalmente, como uma associação, uma ONGD que somos, dependemos de financiamento e muitas vezes isto também está aqui relacionado com isso. Mas então, normalmente, quando obtemos o financiamento, essa é a parte inicial, nós abrimos um processo de recrutamento de mentores. E esse recrutamento podem ser mentores que já estão connosco há muitos anos, que é o caso, temos vários que já estão connosco há vários anos. Podem ser, lá está, estes jovens que foram aprendizes e que mesmo assim passaram por uma formação que se chama Escola de Mentores, em que é uma formação intensiva de liderança, para trabalharem aqui uma série de competências como a comunicação não violenta, a gestão de conflitos, a liderança em si. Mas depois, estas pessoas se candidatam espontaneamente, é quase como se fosse um processo de recrutamento de uma empresa. Ou seja, as pessoas candidatam-se, preenchem um formulário, depois passam por um processo de entrevista para perceber efetivamente o processo e depois então há uma fase de formação, que nós chamamos de treino e formação, em que nós capacitamos as pessoas para várias coisas, para a nossa metodologia e esta questão da educação não formal, não é? Estes objetivos, para contextualizar do contexto onde vão estar inseridos, não é? Do público-alvo a que vão ter acesso, das dificuldades, muitas vezes usando testemunhos de mentores mais antigos para mostrar estas dificuldades, às vezes muito prático até já testarem como é que se dá uma aula e como é que podemos planear uma aula,
Portanto, já havendo esta contextualização e depois desse treino e formação e depois da parte legal, não é? Registros criminais e afins, porque trabalhamos com jovens menores, ou seja, há sempre este processo contínuo de acompanhamento. Nós temos pessoas que gerem os voluntários, consoante o projeto, e então há este acompanhamento contínuo de formação. Por exemplo, se o âmbito do financiamento for a igualdade de género ou as questões da ação climática, portanto, nós vamos dando formações de 3 em 3 meses a estes mentores, para irem acompanhando connosco, para terem este contexto e criando um manual de intervenção de como é que podes trabalhar esta temática na tua turma ou com o teu jovem. Portanto, há este acompanhamento, mas acima de tudo há um acompanhamento de alguém que gere estes mentores voluntários, que é quase semanal. Ou seja, como é que correu a tua aula, como é que correu a tua mentoria, notaste alguma coisa no jovem, houve algum conflito, está tudo ok, olha, já está na hora de começarem a pensar no payback. Portanto, há este acompanhamento que é dado sempre pela equipa, mas o processo de recrutamento é como se fosse um processo de recrutamento e seleção de um normativo. Exatamente, normativo. Depois lá está, a parte do treino e formação é que é muito mais experiencial e de contexto não formal também, como que é a metodologia que nós utilizamos. E o processo de monitorização do processo da mentoria, estavas a falar que acontece muito aproximadamente e muito regular com o mentor. Acontece também em algum momento com o mentorando ou com a pessoa que está a receber, também vão levantando estas, não com a mesma regularidade, mas não só ao final também para ter uma... Sim, ou seja, a pessoa que acompanha este mentor e que gera o projeto, qualquer um deles, vai estando presente também, ou nas aulas que estão a ser dinamizadas, ou marca um encontro com o jovem, no caso do plano de vida, e depois tem uma mentoria para perceber, está a corresponder, era isto que tu esperavas, era isto que tu pensavas, portanto, também faz parte dessas fases, ou acompanhar a aula. Depois nós temos, dentro dos Transformers, uma série de atividades em que os jovens são convidados a estar presentes, como a semana da participação nas férias, nas interrupções letivas, ou temos um projeto que é o Rebenta a Bolha, que o objetivo é chamarmos convidados para falarem de temáticas que aos jovens não é tão, ou seja, não está no bolha deles, e por isso é que chama Rebenta a Bolha, e os jovens vão sendo chamados, portanto, de forma informal, nós também vamos sabendo como é que está a correr através disso, não só pela visita às aulas, mas também pelo espaço que nós temos, não é? O nosso escritório é aberto, chama-se Academia de Rua, tal como é o projeto, e é aberto, e portanto os jovens sabem que podem aparecer quando quiserem. Sim. Eu não sei bem se isto é uma pergunta, foi algo que me surgiu porque eu estou envolvida num projeto atualmente que não é este, mas que acompanha muito de perto e, portanto, pretendo estabelecer aqui uma rede de mentoria entre mulheres e pessoas mais jovens, raparigas mais jovens, para entrar e para motivar a sua participação na área da energia limpa e renovável. Nasce, no fundo, deste projeto. E nós temos uma entidade, portanto, que é responsável pelo desenho deste programa de formação para os mentores, eu tenho lido um pouco sobre a mentoria em geral, e aquilo que às vezes eu vou lendo é que os modelos tradicionais de mentoria ainda quase se focam no mentorando, particularmente quando vem de um contexto mais vulnerável, como alguém que tem um problema por resolver, portanto, quase uma mentoria por déficit. E lá está, o meu comentário, a minha pergunta vai se neste programa de formação, se de algum modo esta relação entre mentor e mentorando existe em consideração, digamos assim, todo o contexto e o sistema que no fundo acaba por perpetuar e impedir que certas oportunidades aconteçam e que não é, como é óbvio, responsabilidade da pessoa que nós temos à nossa frente e quem nós estamos a guiar. Sim, então, este contexto, desculpem a redundância, portanto, quando há esta contextualização do local de onde o jovem reside ou da situação económica em que ele está, nunca há uma partilha total, mas quando há alteração no comportamento do jovem, ou há o jovem deixa de aparecer, porque pode acontecer, o que acontece é, lá está, este contacto com a pessoa que gera estes mentores, que diz, olha, passa-se alguma coisa com o António, aconteceu alguma coisa, ele não, já é a segunda aula que ele não aparece, e ele não avisou, e portanto, aí é que é dado este contexto. Aqui a questão da nossa mentoria não é tanto, lá está, ir de encontro a um déficit que existe, não é? Muitas vezes existem mentorias de acompanhamento ao estudo, de uma série de coisas, aqui é muito mais de gerar oportunidade, não é? Ou seja, eu sou bom a fazer algo e vou dedicar uma hora da minha semana a que tu aprendas e sejas tão bom como eu a fazer algo. E no meio disto
nós vamos trabalhando aqui uma série de coisas. O trabalhar em equipa porque está numa turma, a comunicação não violenta porque tens de respeitar o outro e tens de respeitar o mentor. Portanto, vai sendo aqui trabalhadas uma série de competências, mas aqui, lá está, aquilo que eu dizia do isco, não é? O jovem vem porque vai aprender a andar de patins. Pois. Não é? E vai aprender a andar de patins com alguém que já sabe andar muito bem de patins. E, portanto, este é o isco e depois é que as coisas vão sendo trabalhadas. Ou seja, o jovem sabe que não vai para ali porque é violento ou porque tem más notas, não é? Porque quando trabalhamos em contexto escolar, muitas vezes são identificadas as turmas que têm menos rendimento escolar e têm maior absentismo. Isso nunca é tido em conta, não é? Ou seja, nós não chegamos lá assim, então estamos aqui hoje para trabalhar convosco porque vocês estão a faltar às aulas. Não é nada disto. Exatamente. O que é que nós fazemos? Ok, eles são desinteressados, então como é que nós podemos tornar isto apelativo? E temos agora um caso, nós acompanhamos uma turma no bairro do Cerco, na Escola do Cerco, uma turma no 9º ano que tem aqui uma série de questões, lá está, de absentismo escolar, de faltas, de baixo rendimento, e o que nós percebemos foi, ok, para trabalharmos a empregabilidade com estes jovens nós não podemos trazê-los para dentro da sala de aula. Então o que nós vamos fazer é usar o nosso espaço, trazê-los para lá durante uma semana, e isto é a abertura por parte da escola, e trabalhar aqui uma série de ferramentas com testemunhos de várias profissões, porque eles vão ter que escolher, não é? Para continuarem, eventualmente vão ter que escolher um curso profissional ou uma área mais técnica, para continuarem a escolaridade obrigatória até o 12º, e portanto aqui foi, então vamos criar aqui uma espécie de um bootcamp e vamos trabalhar com estes jovens, lá está, não é tu estás a faltar e tens más notas, portanto não vais dar nada na escola, anda cá, vamos estudar mais um bocadinho, é mais do tipo, ok, eu não sou boa na escola, só tenho que acabar agora no ano e para a frente posso escolher um curso muito mais técnico, muito mais prático, e isto vai-me dar outra motivação. E portanto é isso que nós tentamos ao máximo. Quase abrir portas, quase mentais primeiro, para a pessoa perceber também qual é que é o seu gosto e os seus interesses e depois no fundo motivar para Então se experimentar, cria aqui muito mais efeito, não é? Do que ser só expositivo. Ok, então já não vou fazer a segunda pergunta, que era a partir de que momento é que realmente se calhar sentias que eles queriam agarrar as coisas e se calhar havia uma mudança na atitude, e acho que se calhar já respondeste que é a partir do momento que eles conseguem experimentar e ver as... Okay. Sim, ou quando, por exemplo, numa turma da Payback School, em quando um dos jovens percebe que o mentor já lhe dá algum destaque na turma, não é? Ele já é o ajudante do mentor. Ou seja, há ali uma série de competências que é tipo, eu já sou meio líder, não é? Eu já estou aqui capaz para... Se sou visto como importante, é isso. E portanto é tipo, eu se calhar também posso ser mentor, não é? E depois já pensam tipo, eu quero entrar na escola de mentores para poder ser eu ensinar. A minha mentora tem-me posto como ajudante. Ou seja, há aqui uma série de competências que vão sendo trabalhadas e lá está, e depois cria este FOMO de, se ele é, eu também quero ser, não é? E portanto, às vezes, sim, influencia. Acho que são pequenas coisas. É lógico que eu estou a falar de tudo corre bem, não é? Nós temos jovens que desistem, nós temos jovens que efetivamente não chegam a esse ponto porque enveredam para outras questões, mas aqueles que nós conseguimos ter efetivamente o impacto, sim, é a partir daí, é quando eles sentem este cliquezinho de posso fazer diferente. Às vezes é a primeira vez que sentem que têm algum potencial ou que podem fazer alguma coisa até de interessante do ponto de vista deles, como é óbvio, na sua vida. Exatamente. E que não é estático, pode ir mudando ao longo. Sim, e que o gosto pode ir, não é? Se eu hoje quero ser mecânico, se calhar amanhã vou perceber que eletro, se calhar, mas isto que eu achava que era ser mecânico, se calhar isto pode ir mais afunilado. Vou dar um exemplo. Na Escola de Mentores do ano passado, nós tínhamos uma jovem, que nós acompanhamos já há algum tempo, que tinha entrado no ensino superior. Para jovens que estão em casas de acolhimento, o contacto com pessoas que estão no ensino superior não é assim tão grande, não é? Ou seja, os exemplos que eles têm não são assim tantos. E o facto de terem tido este contacto com esta jovem, semanalmente, fez com que 2 jovens desse grupo quisessem entrar na faculdade também, e estão neste momento os 2 no ano 0 da faculdade, portanto, aqui uma série de questões também a ser trabalhadas, não é? Das notas e desta necessidade, mas ou seja, o facto de verem alguém que veio do mesmo contexto que eles, que acreditou e que foi possível, fez com que eles pensassem tipo, se calhar isto também pode ser, não é? E se eu até já tinha aqui uma ideia,
isto afinal pode mesmo acontecer. E este acompanhamento de incentivo também faz muita diferença. Mas acima de tudo o exemplo do par. Eu acho que isto é o que cria efetivamente uma ligação, a diferença. Uma semelhança quase, ou eles verem-se naquele papel. Sim, e mesmo os mentores que são ex-aprendizes têm outro impacto nas turmas, não é? Porque é isso, é o par. E isso é o que cria aqui mais mudança, sim. Boa, não sei se a minha última pergunta vai, no fundo, como é óbvio, tocar em alguns pontos que fomos falando aqui, mas eu, se calhar até numa perspectiva de sumariar e tentar focar portanto, nas STEM, nas ciências, sim. nas tecnologias, engenharias e matemáticas. A minha pergunta é, se por acaso tivéssemos agora um mentor a chegar até nós da área, de exatamente estas áreas das engenharias e, portanto, mais técnicas e mais predominantemente representados pelo género masculino, mas que quisesse trazer mais mulheres e públicos mais diversos para o setor, qual é que achas que seria uma estratégia, um conselho, uma mensagem que achas que deveria ficar nesta pessoa para produzir esta mentoria? Certo, então eu acho que acima de tudo é estar aberto para a oportunidade de ser mentor, não é? De se dar a conhecer ao outro e de estar predisposto a estar com um público diferente. Depois é, durante essa mentoria, fazer uma escuta ativa, ou seja, usar esse momento como de auscultação, não é? Ter acesso a um contexto que normalmente não tem, ter acesso a jovens ou mulheres ou o que for, que não estão ligados à área, que até podem mostrar algum desinteresse, então porquê de haver esse desinteresse, não é? Ou seja, estar aqui muito permeável era aquilo que falávamos na textura, não é? Ou seja, ser assim muito elástico, muito permeável a este grupo, a quem vai ter mentoria. Depois acho que é a partilha de bons exemplos, que é, se há poucas mulheres nesta área, acho que nós temos que mostrá-los mesmo, as que já existem, até porque o número de mulheres na ciência é enorme, mas que nós efetivamente não ligamos tanto, se calhar, não é? Ou o que nós imaginamos de alguém ligado à ciência não é de todo a imagem feminina, mas que existem muitas mulheres na área da ciência. E até das matemáticas, das tecnologias, não é? Mesmo o passado, a história, a invenção do código, ou seja, as mulheres estão relacionadas com isto tudo e na altura estavam sempre aqui na sombra, não é? E portanto, trazer esses exemplos, até mesmo na mentoria, mostrar que hoje sou eu que estou aqui neste papel, mas houve um caminho feito por mulheres que também existiu. E eu acho que, acima de tudo, é as pessoas darem-se à disposição de serem elas próprias inspiradas, não é? Elas serem mentorandas também, não é? Nós temos o Gabriel, eu vou citá-lo, eu acho que não vou dizer mal a frase que ele diz, que é deixa-te inspirar para depois seres inspiração. E, portanto, eu acho que isso é o tópico, e quando preparava esta entrevista, juntamente com a colega, com a Maria, falávamos disto e queríamos usar esta frase do Gabriel, porque é de um jovem que nós acompanhamos. E eu acho que é exatamente isso. Nós não passamos pelo papel de ter vivenciado, ter recebido de alguém um incentivo, uma oportunidade, ou até um testemunho que nos fez ter aqui alguma vontade. Depois, quando vamos passar o papel, vamos ter uma postura muito mais condescendente, não é? De ensinar, enquanto a mentoria convém que seja de aprendizagem mútua. E, portanto, eu acho que é isso. Deixa-te inspirar para depois seres inspiração. Acho que é isso. Se quisesse fechar aqui assim da melhor forma, seria por aqui. Obrigada, Catarina. Obrigada. Acho que foi um ótimo término deste podcast. Para quem não sabe, é mesmo o último episódio desta iniciativa e acho que acabámos bem fortes. Obrigada por estarem desse lado. Não se esqueçam de nos continuar a acompanhar no Instagram, Sim Ela Pode, no LinkedIn, Mind the Gap. Obrigada. Obrigada.